seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Lei dos Cartórios e Questões. Eu me chamo Daniel Gasparotto e estou tratando aqui da Lei 8935 de 1994, também chamada Lei dos Notários e Registradores. Você ainda não viu os outros vídeos? Então se inscreva no meu canal, assista os primeiros vídeos porque tem muita informação importante. Aproveite também e me siga no Instagram, @segredoconcursos, onde eu respondo perguntas e posto temas e novidades sobre concursos públicos. Para esse vídeo você precisa ler os artigos 39 a 55 da Lei 8935. Então vamos continuar aqui a nossa série com o nosso quinto vídeo da Lei dos Cartórios. Como sempre fazemos aqui, vamos começar com uma questão de revisão. E olha, essa estratégia que eu estou adotando nessa série de vídeos é muito importante que você adote também nos seus estudos, no seu ciclo de estudos, sempre revisando aquilo que você já estudou. Isso é muito importante para você memorizar e guardar as informações. Essa questão caiu na VUNESP em 2019 no concurso de remoção. A Lei Federal 8935 de 1994 prevê que são direitos dos notários e registradores. Eu já falei nos outros vídeos que essa questão sempre cai, diferenciar o direito e o dever do notário e registrador. Como eu disse, só existem dois direitos ali na lei. Se você gravar esses dois direitos, você já sabe distinguir o que é direito e o que é dever. Sabendo que são direitos do notário e registrador exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento na sua serventia, bem como organizar associações ou sindicatos de classe deles participar, você já elimina algumas questões aqui. Então vamos lá. São direitos dos notários guardar sigilo sobre a documentação e assuntos de natureza reservada, de que tenham conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Então, guardar sigilo e facilitar o acesso de documentação é um dever, são dois deveres que estão ali no artigo 30 da Lei 8935. Letra B. Organizar associações ou sindicatos de classe deles participar, perfeito. E encaminhar ao juízo competente as dúvidas. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas é um dever e não um direito. Letra C. Exercer opção no caso de desmembramento ou desdobramento de sua serventia e organizar associações ou sindicatos de classe deles participar. Perfeito, é o que está no artigo 29 da Lei 8935. Então, sabendo que são esses dois deveres, esses dois direitos, você já sabe que a resposta é a letra C. É a alternativa C. Bem tranquilo essa questão, sempre vai cair em prova isso daí, então guarde bem. Vamos para mais uma questão de revisão, agora do CESP, no concurso de remoção em 2019. Em decorrência de processo administrativo que apura ato irregular praticado no exercício da função, o titular de ofício de tabelionato de protesto de títulos foi afastado da função. Nessa situação, estamos tratando aqui do que então? Estamos tratando da suspensão preventiva do titular da delegação. Nesse caso, o que acontece com a renda líquida? Ele vai perder tudo ou não? Já falamos disso no último vídeo. Diz aqui o artigo 36. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia e a outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Se ele for absolvido, ele vai receber o montante dessa conta. Se ele for condenado, esse montante vai ao interventor. Então, alternativa A renda líquida da serventia será integralmente depositada em conta específica? Não, integralmente não. Alternativa B, o titular fará jus à metade da renda líquida da serventia durante o período de afastamento? Perfeito, ele faz jus à metade da renda líquida, é o que está aqui no artigo 36. Alternativa C, o titular fará jus a um terço também não é. Alternativa D, o titular continuará fazendo jus ao total da renda líquida, também não faz sentido. E a alternativa E,
O titular fala jus a 2/3, também não. É metade, resposta alternativa B. Perfeito? Agora nós vamos seguir aqui com as nossas questões. Questão de número 20. Aqui vamos abranger os artigos 39 e 45. Nós vamos pular alguns artigos porque o 39 e o 45 estão relacionados. Você pode parar o vídeo e tentar responder e depois continuar aqui com os comentários da questão. São hipóteses de extinção da delegação, exceto. Ele está questionando qual não é a hipótese de extinção da delegação. O artigo 39 prevê extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia, perda e descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei nº 9.534. Então você tem que gravar que são 6 hipóteses de extinção da delegação. Sendo que essa 6ª hipótese, esse descumprimento comprovado da gratuidade, geralmente acarreta em perda da delegação. É uma hipótese de perda, mas eles quiseram enfatizar bem o dever de respeito à gratuidade. Essa lei aqui, 9.534, ela alterou o artigo 30 da Lei de Registros Públicos, alterou também essa lei aqui, 9.265 de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, e também alterou o artigo 45 da Lei 8.935, que é a lei que nós estamos tratando nessa série de vídeo. O que ela alterou aqui no artigo 30 da Lei de Registros Públicos? Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Então, o registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão desses atos, são gratuitos. O registrador não pode cobrar por esses atos. Além disso, o parágrafo 1º prevê que os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. O estado de pobreza é comprovado por uma declaração do próprio interessado. Se for analfabeto, será a rolo, nesse caso acompanhada de assinatura de 2 testemunhas. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque a falsidade da declaração enseja responsabilidade civil e criminal do interessado. Se ele não for realmente pobre, ele pode ser responsabilizado por essa declaração. Comprovado o descumprimento pelos oficiais de cartório de registro civil do disposto no caput desse artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.935. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando o descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei 8.935. E olha que questão interessante, porque, de acordo com o artigo 39, o descumprimento comprovado da gratuidade é a hipótese de extinção da delegação. Mas aqui o artigo 30 está dizendo o seguinte, olha, primeiro deve esgotar as penalidades a que se refere ali os artigos 32 e 33 da Lei 8.935. Lembra daquelas penalidades? Repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e daí, por fim, esgotadas as penalidades, daí, se verificar novo descumprimento, aplica-se a perda. É importante notar a diferença aqui da Lei de Registros Públicos para o previsto na 8.935. Aqui ele estabelece aí uma certa hipótese de gradação. A Lei 9.265, ela trata dos atos necessários ao exercício da cidadania. E daí vai elencar quais são esses atos que devem ser gratuitos. Os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, aqueles referentes ao alistamento militar, os pedidos de informações ao poder público,
as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público, o registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva, que é o que nos interessa aqui. E temos aí recentemente incluído o inciso 7, o requerimento e a emissão de documento de identificação específico ou segunda via para a pessoa com transtorno do espectro autista. Agora, o artigo 45 da Lei 8.935 prevê que são gratuitos os assentos de registro civil de nascimento e ou de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Para os reconhecidamente pobres, não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere esse artigo. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Então, na certidão aí, que tem o benefício de isenção, não pode colocar isento de emolumentos por ser reconhecidamente pobre. Não pode colocar isso na certidão. Então, as alternativas A e B estão corretas porque são hipóteses de perda da delegação, o descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534 de 97. Alternativa C, a aposentadoria compulsória. E a gente já olhou aqui no artigo 39 que a extinção da delegação se dá em hipótese de aposentadoria facultativa. Os delegatários não estão sujeitos à aposentadoria compulsória, apenas servidores públicos no sentido estrito. E daí eu trouxe essa DIN do STF, em que ele estabelece que o artigo 40 da Constituição, na redação que foi conferida pela Emenda Constitucional número 20 de 1998, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as autarquias e fundações. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, serviço público não privativo. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público, não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da Constituição Federal. A aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade não se aplica aos notários e registradores. Existe uma hipótese de aposentadoria compulsória antes dessa emenda, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, vimos que extingue-se a delegação por morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia e perda nos termos do artigo 35. Portanto, a alternativa incorreta é a alternativa C, a aposentadoria compulsória. As demais hipóteses são hipóteses de extinção da delegação. Continuando, aqui nós vamos abranger os artigos 39, 40 e 51, que estão no número 21. Você pode parar o vídeo e tentar responder. Considerando as disposições da Lei 8.935 de 1994, aponte a alternativa correta. Vamos analisar uma por uma? Alternativa A. Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação estadual. Está incorreta porque o artigo 39, parágrafo 1º, determina que dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal. E daí o artigo 9º, parágrafo 15, inciso 7º do Decreto Federal nº 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, estabelece que são segurados obrigatórios do regime geral de Previdência Social, como contribuinte individual, os notários e os registradores, titulares de cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. O delegatário
ele deve se inscrever ali no cadastro específico do INSS. Ele se inscreve como contribuinte individual e ele está sujeito aí à legislação previdenciária federal. Ele contribui para o INSS. Já vamos ver sobre isso. Letra B. Extinta a delegação a notário ou ao oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço e designará o substituto mais velho para responder pelo expediente e abrirá concurso. Está incorreto, porque o artigo 39, parágrafo 2º, estabelece que, extinta a delegação a notário ou oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Então, é designado o substituto mais antigo, não o mais velho. E o provimento número 77 de 2018 do CNJ dispõe sobre a designação de interinos. É importante você ler esse provimento. Alternativa C. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social de âmbito federal e vedada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos. Olha, o artigo 40 prevê que os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social de âmbito federal e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos. Então, aquilo que ele contribuiu no sistema anterior vai ser aproveitado. Alternativa D. A Lei 8935 assegurou aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciárias adquiridos até a data de sua publicação. Contudo, após a emenda constitucional número 20 de 1998, não é mais possível a manutenção em regime próprio de previdência. Olha, vamos por partes aqui. O artigo 40, parágrafo único da Lei 8935, determina que ficam assegurados aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciárias adquiridos até a data da publicação desta lei. Então havia aí algumas serventias que eram oficializadas. E os delegatários dessas serventias faziam parte do regime próprio de previdência social, que é o regime dos funcionários públicos nesse sentido estrito. Só que aí veio a emenda constitucional número 20 de 1998 e determinou que o regime próprio serviria apenas para funcionário público, para aquele servidor que ocupa, que é titular de um cargo efetivo. E olha só, o artigo 51 da Lei 8935, ele também prevê que aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão. Como eu disse, aqueles titulares de serventia oficializadas, eles receberiam aí a sua remuneração na via do Estado, do cofre público. E aí a Lei 8935 garantiu a esses titulares aí o direito aos proventos de acordo com a legislação anterior, desde que eles tenham mantido as contribuições. Então, nós vamos falar aí sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos terminar aqui o artigo 51. O disposto nesse artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o artigo 48. A gente vai ver logo mais adiante o artigo 48. Então nós tínhamos ali o titular da serventia oficializada, tínhamos também escreventes e auxiliares de investidura estatutária e regime especial. Parágrafo 2º. Os proventos de que trata esse artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput. O disposto nesse artigo aplica-se também às pensões deixadas por morte pelos notários,
oficiais de registro, escreventes e auxiliares. Como eu disse, a Emenda Constitucional número 20 de 1998 trouxe uma modificação importante. No período anterior, a 16 de dezembro de 98, poderiam integrar aos regimes próprios de previdência social servidores titulares de cargos efetivos ou não. E olha o que a ministra Ellen Grace destaca nessa petição número 2890 a respeito dessa emenda constitucional. Olha, em sua jurisprudência, o STF considerou notários e registradores como servidores públicos lato sensu e mandou aplicar-lhes o regime previdencial e a aposentadoria na forma da redação original do artigo 40, que é a aposentadoria compulsória. Com a alteração do artigo 40 pela emenda 20, a atuação do regime previdenciário daquele artigo foi restringida aos titulares de cargo de provimento efetivo, servidores públicos em sentido estrito. Logo, com a publicação da referida emenda, os regimes próprios ficaram restritos aos servidores titulares de cargos efetivos, em face da nova redação dada ao artigo 40 da Constituição Federal. Só para deixar uma observação aqui que o artigo 40 também já foi alterado pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. A Corte Suprema consolidou o entendimento de que a aposentadoria compulsória é aplicável aos tabeliães que completaram 70 anos de idade antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Então, aqueles notários e registradores que faziam parte do regime próprio, se eles completaram 70 anos antes da Emenda Constitucional e não fizeram a opção pelo regime próprio, eles serão aposentados compulsoriamente. Essa é a hipótese de aposentadoria compulsória que eu comentei antes. Logo, havia uma equiparação aos delegatários, aos servidores para fins de aposentadoria compulsória, de acordo com o artigo 40 na sua redação original da Constituição Federal. Esse é o entendimento do STF. Importante ressaltar que não há direito adquirido à manutenção em regime jurídico. Isso porque alguns titulares queriam manter o regime próprio, continuar no regime próprio, recebendo dos cofres do Estado também, e também queriam receber os emolumentos aí dos usuários em regime geral de previdência. O STF firmou esse entendimento: olha, não tem direito adquirido a manutenção em regime jurídico, você tem que optar, ou você se aposenta compulsoriamente pelo regime anterior, o regime próprio, ou você passa para o regime geral da Previdência Social e daí você não vai ser aposentado compulsoriamente, mas também não vai receber dos cofres públicos. E como a gente junta essas peças? Nesse recurso em mandado de segurança, o STJ trouxe a seguinte solução. Primeira solução: os notários e registradores que ingressaram na atividade antes da Lei Federal 8935 e que até a data da vigência da Emenda Constitucional número 20 vieram implementar todos os requisitos para a inativação segundo o regime próprio, podem optar por permanecer no regime próprio, recebendo dos cofres públicos, mas sujeitos à aposentadoria compulsória. Segundo ponto, aqueles notários e registradores que foram aposentados por idade, a aposentadoria compulsória, e que obtiveram judicialmente a desconstituição de tais atos administrativos com base na Emenda Constitucional número 20, renunciaram tacitamente ao regime próprio. Então passaram aí a ser submetidos ao regime geral. Terceiro e último ponto. Quanto aos demais notários e registradores, isto é, aqueles que percebem verbas remuneratórias pagas pelo Poder Judiciário e que não implementaram os requisitos necessários para a aposentadoria compulsória, não fazem jus à percepção de quaisquer vantagens ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, devendo sua remuneração limitar-se exclusivamente aos emolumentos pagos pelas partes pela prática dos atos notariais e registrais solicitados nas serventias de que são titulares,
sujeitando-se, portanto, ao regime geral de previdência. Daniel, e o artigo 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? O artigo 32 estabelece que o disposto no artigo 236 não se aplica aos serviços notariais de registro que tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se o direito de seus servidores. E o STJ, sobre esse ponto, tem o entendimento de que o disposto no artigo 32 não trata, muito menos autoriza a acumulação de vantagens ou proventos do regime antigo com os do regime sobreveniente. Daí entender-se que é indispensável a opção entre um dos regimes. Agora, sobre o aspecto tributário, existe esse artigo 9º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 971, estabelecendo o seguinte: olha, são contribuintes individuais do regime geral da Previdência Social os notários oficiais de registro, nomeados até 20 de novembro de 1994, até 16 de dezembro de 1998, desde que não fossem remunerados pelos cofres públicos. Logo, se o notário registrador não era remunerado pelo cofre público, ele é contribuinte individual do regime geral da Previdência Social. Os nomeados até 20 de novembro de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, mesmo que estivessem vinculados naquela data ao regime próprio, eles passaram a ser contribuintes individuais do regime geral. Então não importava se era remunerado pelo cofre público ou não. A partir de 16 de dezembro de 1998, em razão da emenda constitucional número 20, foi estabelecido que eles deveriam passar aí para o regime geral da Previdência Social. E, finalmente, os nomeados a partir de 21 de novembro de 1994. Todos são contribuintes individuais do regime geral da Previdência Social. E qual é a contribuição? A contribuição para o INSS é de 20% sobre o salário de contribuição, sendo observado aí o teto do regime geral. Ou o delegatário pode optar aí pelo plano simplificado, contribuindo 11% sobre o salário de contribuição, caso em que ele vai renunciar aí à aposentadoria por tempo de contribuição. São informações bastante interessantes sobre o regime previdenciário a que estão sujeitos os delegatários. Nossa questão aqui, número 21, a alternativa correta é a alternativa D. A Lei 8935 assegurou aos notários e oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciárias adquiridos até a data de sua publicação. Contudo, após a emenda constitucional número 20 de 1998, não é mais possível a manutenção em regime próprio de previdência. Próxima questão, questão número 22, tratando dos artigos 41, 42, 43 e 44. Você pode pausar o vídeo e tentar responder. Acerca das disposições gerais contidas na Lei 8935 de 1994, e à luz do entendimento do STF, aponte a alternativa correta. Vamos olhar uma por uma. Alternativa A. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, mediante prévia autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Essa alternativa está incorreta, pois, de acordo com o artigo 41, incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independente de autorização, todos os atos previstos em lei, necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Não é necessária autorização. Alternativa A está incorreta. Alternativa B. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de processos que dificultem as buscas. De forma alguma,
Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante a utilização de processos que facilitem as buscas. Essa está fácil, né? Deve facilitar as buscas, não dificultar. Alternativa C. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, admitindo-se a instalação de sucursal em distrito nos municípios que contarem com apenas uma serventia. Está incorreta essa alternativa. Afinal, o artigo 43 dispõe que cada serviço notarial e de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal. Ah, Daniel, mas eu já conheço cartório que tem sucursal. Realmente, em alguns lugares existem sucursal. E sobre esse tema, cabe aqui trazer o recurso mandado de segurança do STJ, em que se esclarece que esta corte já consolidou o entendimento de que, a despeito da vedação legal de instalação de sucursais, é possível a manutenção da situação jurídica anterior da sucursal cartorária, criada antes da Constituição Federal, ressalvando que tal situação poderá ser alterada no caso de vacância da titularidade e da alteração da organização cartorária local. Então, o STJ teve esse entendimento de que as sucursais que existiam antes da Constituição Federal de 88 é válida a sua manutenção, mas aí na primeira vacância elas devem ser extintas. Alternativa D. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover através de concurso público a titularidade de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou aquele localizado na sede do respectivo município ou município contíguo, independentemente de lei formal. Está errada essa alternativa. Nesse último ponto, independente de lei formal, o artigo 44 realmente prevê que, verificada a absoluta impossibilidade de se prover através de concurso público a titularidade de serviço notarial ou de registro por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço de mesma natureza mais próximo ou aquele localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo. Contudo, conforme essa DIN aqui do STF, plausível é a alegação de que a transformação de serventias extrajudiciais depende de edição de lei formal, de iniciativa privativa do Poder Judiciário. Então é necessária a lei formal para a transformação da serventia extrajudicial. E a iniciativa privativa cabe ao Poder Judiciário. Grave bem isso, porque isso cai em prova. Daniel, e a unidade interligada que conecta o estabelecimento de saúde aos serviços de registro civil? Ela não é sucursal? Bem, o que é unidade interligada? A unidade interligada, de acordo com o provimento número 13 de 2010 do CNJ, esclarece que é o posto de remessa, recepção de dados e impressão de certidão de nascimento que funciona em estabelecimentos de saúde que realizam partos e que está conectado pela rede municipal de computadores às serventias de registro civil das pessoas naturais. Então, a unidade interligada é um posto de remessa ali que está no hospital, onde ocorrem os partos. O provimento número 13 do CNJ esclarece que a unidade interligada que conecta estabelecimento de saúde aos serviços de registro civil não é considerada sucursal, pois relaciona-se com diversos cartórios. De fato, esse posto que está ali no hospital está relacionado a vários cartórios, que pode ser ali o cartório de domicílio da mãe, da criança, que fará o registro do nascimento e depois remeterá a certidão ao posto, à unidade interligada. Não é considerada sucursal. Próxima alternativa, alternativa E. Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais, sendo que nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas naturais.
Está correta a alternativa de acordo aí com o artigo 44, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 8.935. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Próxima questão, questão de número 23, englobando os artigos 46 e 47. Você pode parar o vídeo e tentar responder. Está incorreto de acordo com a Lei 8.935 de 1994. Ele quer a alternativa incorreta. Alternativa A. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Ótimo! É o que está no artigo 46. Está correta a alternativa. Alternativa B. Se houver necessidade de perícia de livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora breve designados, com ciência do titular e autorização do juízo competente. Correta. Se houver necessidade de perícia, será feita na própria sede do serviço. O titular deve ter ciência e deve ser autorizado pelo juízo competente. Alternativa C. Os serviços de registro civil das pessoas naturais não poderão ser extintos nos municípios, incumbindo ao poder público subvencioná-los se deficitários. Esse texto constava aí do parágrafo 1º do artigo 44 e foi vetado. Foi vetado sob a seguinte justificativa. Os candidatos terão prévio conhecimento da complexidade das tarefas a serem desenvolvidas, bem como das possibilidades de ganhos e das responsabilidades inerentes ao cargo. Portanto, não caberia aí o poder público subvencioná-los se deficitários. Então, essa alternativa não está na Lei 8.935. O parágrafo 1º foi vetado, portanto, está incorreta. Alternativa D. O notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detém a delegação constitucional de que trata a Lei 8.935. Essa alternativa está correta. Lembrando que o STF assegurou a efetivação no cargo titular de serventias extrajudiciais por seus substitutos, caso contassem com 5 anos de exercício de substituição até a data de 31 de dezembro de 1983, temos o artigo 208 da Constituição de 1967, desde que os titulares das referidas serventias fossem legalmente nomeados até a data em vigor, a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Então, esse direito aí da delegação somente coube àqueles que foram legalmente nomeados até 5 de outubro de 88, entrada em vigor da Constituição Federal. Qual a alternativa incorreta? A alternativa incorreta é a letra C. Prosseguindo, o artigo 48, 49, 50, 52 e 53. Estamos quase terminando a Lei 8.935. Pause o vídeo e tente responder a questão de número 23. Alternativa A. Os notários e oficiais de registro puderam contratar, segundo a legislação trabalhista, os escreventes e auxiliares que possuíam investidura estatutária ou em regime especial, desde que estes aceitassem a transformação do seu regime jurídico em opção expressa no prazo improrrogável de 60 dias contados da publicação da lei. Está incorreto porque essa opção, de acordo com o artigo 48, foi em 30 dias. Aqueles que tinham investidura estatutária puderam optar pelo regime seletista e eles tiveram 30 dias para optar expressamente por esse regime. E aqueles que não optaram continuam pelo regime estatutário até hoje. Alternativa B. Ocorrendo opção pelo regime seletista, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado para todos os efeitos de direito. Não ocorrendo opção, os escreventes auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos,
ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, autorizadas excepcionalmente novas dimensões por qualquer desses regimes. Está incorreta a alternativa B. De acordo com o artigo 48, parágrafo 1º, ocorrendo a opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado para todos os efeitos de direito. Contudo, conforme o parágrafo 2º, não ocorrendo a opção, os escreventes auxiliares de investidura estatutária em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes a partir da publicação desta lei. Não há mais contratação de escrevente auxiliar pelo regime especial ou investidura estatutária. Só é possível contratação pelo regime seletista. Alternativa C. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial ou de registro, será procedida a desacumulação nos termos do artigo 26 e os serviços notariais de registro estatizados passarão automaticamente ao regime da Lei 8935 de 1994. É o que diz o artigo 49. Na primeira vacância da titularidade, aquelas serventias que eram acumuladas tiveram que ser desacumuladas, levando-se em consideração aí o parágrafo único do artigo 26 para os municípios que não comportem instalação de mais de um dos serviços. Artigo 50. Em caso de vacância, os serviços notariais de registro estatizados passarão automaticamente ao regime desta lei. Então, as serventias oficializadas na primeira vacância, elas passam a ser não mais remuneradas pelos cofres públicos, não mais sustentadas pelo poder público, e sim pelos emolumentos pagos pelos usuários, não mais são oficializadas. Alternativa D. É vedada a lavratura de instrumentos translatícios de direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de cópia reprográfica pelos serviços de registro civil das pessoas naturais. Olha, isso é incorreto pelo seguinte motivo. De acordo com o artigo 52, nas unidades federativas onde já existia lei estadual específica, em vigor na data de publicação dessa lei, são competentes para a lavratura de instrumentos translatícios de direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de cópia reprográfica os serviços de registro civil das pessoas naturais. Então, onde já havia autorização para a RCPN lavrar esses atos, eles são competentes para continuar lavrando depois da entrada em vigor da Lei 8935. Isso é importante. Muitos registros civis de pessoas naturais, eles lavram escrituras, procurações, reconhecem firmas e autenticam cópias, com base nesse artigo 52. A alternativa é: nos estados cujas organizações judiciárias vigentes à época da publicação da Lei 8935 de 1994 assim previrem, continuam em vigor as determinações relativas à fixação da área territorial de atuação dos tabeliões de protesto de títulos. Aqui os títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas, ainda que haja vacância. Está incorreta só por causa desse último termo. Então, naqueles estados em que havia distribuição dos títulos por circunscrição territorial, eles continuam assim regidos. Quando da primeira vacância, aplicar-se-á a espécie disposto no parágrafo único do artigo 11, que é o sistema de distribuição previsto na Lei 8935 de 1994. A alternativa correta é a alternativa C. E, por fim, os artigos 54 e 55 estabelecem aí a entrada em vigor da Lei 8935 e revogam as disposições em contrário. Encerramos a Lei 8935 de 94, tratando de todos os artigos e até os artigos vetados, hein? Então esse é o fim da nossa série da Lei 8935 em questões. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, @segredoconcursos. Também se inscreva no meu canal e até a próxima série. Bons estudos!
Música